Perfume da traição. Um duelo no coração de São Paulo. Atenção! Se você gosta de drama, justiça poética e reviravoltas inesperadas, inscreva-se neste canal agora mesmo e curta para não perder o impactante desfecho desta história. O duelo no coração de São Paulo. À noite no reservado do Santuário, um dos restaurantes mais exclusivos e discretos de São Paulo, cheirava a mais do que história e fortuna. Cheirava a um vinho de safra rara que valia fortunas, a segredos sussurrados entre famílias tradicionais e, sobretudo, a um poder tão denso que quase podia ser cortado com uma faca de prata. Na cabeceira, sentava-se Juliano Torres, um homem esculpido em mármore, o menino de ouro bilionário das finanças. Ao seu lado, sua esposa, Isabela Castro, a mulher cujo sobrenome era Dona do Mármore, e à frente deles, resplandecendo com ambição e champanhe, Laura Monteiro, a protegida de Juliano. Mas naquela noite, aquele ar pesado seria impregnado de algo mais, algo que ninguém antecipou, a faísca de uma guerra. Uma palavra, apenas um murmúrio desdenhoso. Lixo da rua. Bastaria para acender o pavio. E não, esta não era uma guerra pelo coração de um homem, era uma batalha campal pela alma de um império. Estão prontos para testemunhar como a fachada da elite paulistana desmorona? Capítulo 1. A Torre e o Trono de Obsidiana. A sala de reuniões no 88º andar da Torre Global Castro, o arranha-céu mais imponente da Avenida Faria Lima, estava desenhada para incutir respeito, se não terror. Era uma caverna de cristal e cromo, dominada por uma única laje de obsidiana polida de 15 metros de comprimento, que servia como mesa. Dali, a vista era um panorama divino de São Paulo, um lembrete constante para as 12 pessoas sentadas de que elas não estavam no mundo, mas acima dele. Na frente daquela mesa, um trono moderno, sentava-se Isabela Castro, presidente e CEO da Castro Global. Ela não era uma mulher bonita no sentido efêmero e superficial da moda atual. Ela era uma mulher imponente, de uma beleza atemporal, uma presença que se gravava na memória. Seu cabelo escuro, preso em um coque severo, emoldurava um rosto esculpido com uma determinação férrea. Vestia um impecável tailleur sob medida loropiana, da cor de uma tempestade iminente sobre a Serra da Mantiqueira. Sua única joia era um pesado anel de platina com o selo de seu bisavô, o fundador daquele banco que havia evoluído para se tornar aquele colosso global de capital privado. Ela estava ouvindo. Sua quietude era sua arma mais potente. Enquanto os outros membros da junta, velhas fortunas com séculos de história e novos tubarões sem escrúpulos, debatiam os detalhes de uma aquisição de 40 bilhões dólares no setor de energia sustentável. Isabela simplesmente observava, absorvia os dados. O homem que batucava sua caneta estava nervoso. A mulher que verificava constantemente o telefone estava entediada. E o homem que discutia mais alto, Dr. Barreto, era o elo mais fraco. As projeções são fracas, Isabela, retrucou Barreto com o rosto vermelho. Estamos comprometendo capital que poderia ser melhor utilizado no fundo Torres Capital. Os retornos de Juliano são os retornos de Juliano. A voz de Isabela cortou o ar. Não forte, mas com uma clareza que silenciou a sala instantaneamente. São excelentes, também são, Dr. Barreto, inteiramente dependentes da infraestrutura e do capital que nós fornecemos. Torres Capital não é uma entidade separada, é uma divisão, minha divisão. Não nos esqueçamos disso. O ar crepitou. Juliano Torres era seu marido. Ele também era seu empregado mais brilhante e problemático. Era o CEO da divisão Torres Capital, o braço de Venture Capital
e de alto risco e recompensa da Castro Global. Ele era o rosto carismático, o gênio dos negócios, o homem que estampava as capas da Forbes e da Exame. Para o público, ele era o bilionário. A junta, no entanto, conhecia a verdade. Juliano Torres possuía precisamente 10% de sua divisão, uma participação que lhe havia sido concedida ao se casar 15 anos atrás, bloqueada em um fundo fiduciário tão complexo que apenas a lendária equipe jurídica da Castro, localizada 3 andares abaixo, podia decifrá-lo. Os outros 90% e os direitos de voto sobre 100% pertenciam à acionista majoritária da Castro Global, Isabela. Ela continuou. A aquisição de energia sustentável não se trata de projeções fracas. Trata-se dos próximos 50 anos. A Castro Global não sobreviveu a 2 guerras mundiais e 3 recessões, perseguindo o objeto mais brilhante e de crescimento mais rápido. Sobreviveu sendo dona dos fundamentos. Procederemos. Ela olhou para seu assessor jurídico principal. A votação é aprovada, 8-4. Obrigada, cavalheiros e senhorita. Foi um desprezo. A sala se esvaziou com o arrastar de sapatos de R$1.000 sobre o mármore polido. Seu pai, Arthur Castro, o patriarca aposentado, permaneceu observando-a do extremo da laje de obsidiana. Você é dura com Barreto, ele comentou, sua voz um murmúrio seco. Barreto é um tolo. Está deslumbrado por Juliano. Todos estão. Isabela se levantou e se aproximou da janela. As luzes da cidade mal começavam a piscar no crepúsculo. E você não está? O reflexo de Isabela a encarou, pálida e controlada. Eu sou a esposa dele. Eu sou a chefe dele. Ambas as coisas são, e sempre foram, separadas. Você está celebrando o acordo da Veridian Sistemas esta noite no santuário, disse Arthur. Ele está muito orgulhoso disso. O tom de Isabela foi monótono. O acordo da Veridian Sistemas era uma aquisição de R$2 bilhões que Juliano havia estruturado pessoalmente. Era brilhante. No entanto, a equipe de contabilidade forense privada de Isabela havia detectado que era ligeiramente problemático. Havia irregularidades, empresas fantasmas usadas como intermediárias, um preço de compra final que parecia inflacionado em cerca de R$80 milhões e uma nova consultora na folha de pagamento. Uma consultora chamada Laura Monteiro. Ele a está trazendo, disse Arthur. Isabela se virou. Seu pai sabia, é claro que ele sabia. Ele era Arthur Castro. Sua rede de informações era lendária. Ele pensa que ela o está aconselhando, disse Isabela, a palavra aconselhando com um gosto de cinza. Ela é esperta, graduada pela Wharton. Aparentemente foi fundamental no acordo Veridian. Ela tem 28 anos, Bela, e não é esperta. É uma navalha. Ele está brincando com um objeto muito afiado e está fazendo isso em nossa casa. Ele não vê como nossa casa, pai. Ele vê como a dele. Ele se esqueceu dos fundamentos. Então você deve lembrá-lo. Arthur se levantou, aproximou-se e beijou sua testa. O nome Castro não é um troféu, Isabela. É uma responsabilidade e uma arma. Não deixe que ele, nem a protegida dele o manchem. Aproveite seu jantar. Isabela permaneceu na janela muito depois que ele partiu. Ela pensou em seu casamento. Havia sido uma sociedade, uma fusão do legado de sua família e da ambição crua e ilimitada dele. Ela amava a energia dele, o fogo. Ele amava o poder dela, a estabilidade. Funcionou, até que parou de funcionar. Durante o último ano, a divisão Torres Capital havia se tornado uma caixa preta. Juliano havia se tornado distante, seu telefone sempre virado para baixo,
suas noites cheias de reuniões urgentes. E então havia Laura Monteiro. Isabela a havia visto, um vislumbre de cabelo ruivo, uma risada rápida e desdenhosa em um evento da empresa. Era o tipo de mulher que confunde ambição com inteligência e audácia com poder. Isabela verificou seu relógio. 7:30 da noite. A reserva era às 8:30. Ela pressionou o interfone de sua assistente. Peça para Santos trazer o carro. E Alice, ligue para o Pinheiro Neto Advogados. Diga a eles que quero o arquivo do Acordo Torres em minha mesa, a versão não editada. Sim, aquela com a seção 7. Uma calma fria e metódica a dominou. Esta noite não era apenas uma celebração. Era um acerto de contas. Juliano estava construindo sua própria narrativa, uma onde ele era o rei, e ela era a rainha tranquila e de apoio. Esta noite, ele seria lembrado de quem era o dono do castelo. Capítulo 2. O banquete do traidor. O santuário não era um restaurante. Era um santuário, escondido em uma antiga abóbada de banco do século XIX, restaurada no coração dos jardins. Não tinha placa, nem site, e dizia-se que a lista de espera era de 3 anos. A única forma de entrar era através de uma recomendação pessoal de um de seus exclusivos clientes de alto patrimônio. Naturalmente, a família Castro tinha uma reserva permanente. Quando Isabela chegou, o maître d'hôte, um homem chamado Antônio, que parecia um diplomata, cumprimentou-a não com uma reverência bajuladora, mas com um olhar de respeito silencioso e profundo. Senhora Castro, um prazer. Seu grupo está na sala do banqueiro. Obrigada, Antônio. Meu marido? O Sr. Torres chegou há algum tempo. Disse Antônio, seus olhos piscando por uma fração de segundo. Um piscar de... aviso? Ele está se divertindo. Isabela assentiu com um pequeno e tenso sorriso nos lábios. Tenho certeza que sim. Santos, seu chefe de segurança, um homem alto e silencioso, que parecia talhado em uma montanha, a acompanhou até as pesadas portas de bronze dourado do reservado. Ele se afastou e Isabela entrou. A sala do banqueiro era íntima, projetada para 10 pessoas. Um lustre de cristal gotejava luz sobre uma mesa posta, com talheres de prata maciça e delicada porcelana pintada à mão. Na mesa estavam os principais players do Acordo Veridian, 2 banqueiros do BTG Pactual, o ex-CEO da Veridian e Juliano. E ao lado de Juliano, no assento que deveria ter sido o de Isabela, estava Laura Monteiro. Ela usava um vestido vermelho, um tom tão brilhante e agressivo que era praticamente uma declaração de guerra. Era decotado e ela se inclinava para o espaço de Juliano, sua mão repousando familiarmente em seu antebraço, enquanto ria de algo que ele havia dito. A sala ficou em silêncio quando Isabela entrou. Juliano se levantou de um salto, seu rosto uma máscara de charme praticado, mas seus olhos arregalados com um vislumbre de pânico puro e inalterado. Isabela, querida, você está aqui. Ele se apressou para beijá-la na bochecha. Parecia uma pedra fria. Juliano! Sua voz era uniforme. Ela dirigiu seu olhar para a mesa. Cavalheiros, um prazer revê-los. Roberto, parabéns pela venda. Confio que os termos foram satisfatórios. Roberto, o ex-CEO, um homem de cerca de 60 anos, levantou-se rapidamente. Senhora Castro, inteiramente. Seu marido é uma força da natureza. O sorriso de Isabela não chegou aos olhos. Ele é, de fato. Seu olhar finalmente pousou em Laura Monteiro. A mulher mais jovem não havia se levantado. Permaneceu sentada, bebendo seu champanhe, sua expressão uma mistura cuidadosa de arrogância e diversão. Ela estava avaliando Isabela, e um mocker rápido e desdenhoso apareceu em seus lábios.
A senhora deve ser a senhorita Monteiro, disse Isabela, caminhando lentamente em direção à mesa. Juliano falou muito sobre a senhora. Ah, sim! A voz de Laura era um ronronar praticado. Então a senhora me tem em desvantagem, senhora Castro? Ele mal a mencionou. Uma inspiração coletiva e aguda. Os banqueiros olharam para seus pratos. O ex-CEO, de repente, se sentiu fascinado pela carta de vinhos. Juliano, seu rosto ficando em um perigoso tom de vermelho, forçou uma risada. Laura, essa é minha protegida, sempre tão espirituosa. Ele se virou para Isabela. Querida, Laura estava nos contando o último ponto de alavancagem que encontrou para fechar o acordo Veridian. Foi realmente brilhante. Ah, sim? Disse Isabela, sem desviar o olhar de Laura. Conte-nos, senhorita Monteiro, qual foi este brilhante ponto de alavancagem? Laura recostou-se, agitando seu champanhe. Ah, foi só uma coisinha. Algumas regulamentações ambientais obsoletas que a junta anterior tinha esquecido de arquivar. Nós as encontramos e percebemos que podíamos acelerar sua remoção. Por um preço. A velha guarda simplesmente não via os ângulos, muito ocupada protegendo seu legado. A última palavra foi um golpe direto, direcionado a Isabela. A implicação era clara. Você é a velha guarda. Eu sou a nova. Isabela permaneceu ali por um longo momento. Santos, parado logo do lado de fora da porta, tensionou-se. Ele já vira aquele olhar em sua chefe antes. Era o olhar antes da avalanche. Um assento, Antônio, disse Isabela friamente, sem tirar os olhos de Laura. O maître d'hôtel e 2 garçons se materializaram instantaneamente, colocando um novo lugar para Isabela na cabeceira da mesa, diretamente à frente de Juliano. Laura estava agora à direita de Isabela. Presa, o jantar continuou. A tensão era tão densa que podia ser cortada com as facas de prata de peixe. Juliano, suando visivelmente, tentou reconduzir a conversa para o acordo, para os mercados, para esportes, para qualquer coisa segura. Mas Laura Monteiro estava em uma volta de vitória, estava embriagada de poder, embriagada pela proximidade com Juliano, desconfiada de Isabela, embriagada de algo mais do que o Romané Conti de 5.000 trales a garrafa que estava sendo servido. Ela continuava interrompendo, corrigindo a versão de Juliano do acordo com... Bem, na verdade, Juliano, o que eu encontrei foi... Desprezou os elogios dos banqueiros. Tratou o ex-CEO como uma relíquia e o mais condenatório. Ignorou Isabela completamente. Até o brinde, Juliano se levantou, levantando sua taça. Pelo acordo Veridian, a aquisição mais lucrativa na história da Torres Capital, e pela nova estrela que a tornou possível, pela Laura. Laura se levantou, seu vestido vermelho deslumbrante. Ela levantou sua taça, não para a mesa, mas para Juliano. Por Juliano, por me ver, por saber que para construir um futuro real é preciso estar disposto a derrubar as velhas e empoeiradas relíquias. Sem ofensa à história. Ela sorriu diretamente para Isabela. O homem do BTG, tentando desarmar a bomba, levantou sua própria taça. Pela senhora Castro, é claro, sem cuja fundação nada disso seria possível. Foi a coisa errada a dizer. Laura Monteiro soltou uma gargalhada, um som agudo e feio. Ela se virou para o banqueiro. Fundação? É assim que você chama? Isso é apenas uma palavra bonita para uma gaiola. Juliano é um titã e ele tem sido forçado a apagar sua luz. Laura! Juliano alertou, sua voz baixa e perigosa. O jogo havia acabado. Ele sabia disso. Mas Laura estava muito longe.
Ela estava atuando para uma plateia de um só. Juliano queria provar que ela era sua igual, sua verdadeira parceira. Ela direcionou seu veneno diretamente para a mulher silenciosa e observadora na frente da mesa. "Olhe para ela!" Laura zombou, sua voz ecoando na sala agora em silêncio. "Sentada aí em seu... O que é isso, cinza? É lã? No santuário." Ela riu novamente, um som que arranhava os nervos. "Juliano precisa de uma parceira, alguém que possa ficar ao sol com ele. Não! Não uma relíquia, não um velho e empoeirado pedaço de..." Ela olhou Isabela de cima a baixo, seus olhos cheios de um nojo que era chocante em sua pureza. Então vieram as palavras que acabariam com tudo. Laura se inclinou em direção ao ex-CEO, mas sua voz foi direcionada para que toda a sala ouvisse. Não se pode colocar uma etiqueta de alta costura no lixo da rua e chamá-lo de dama. Ainda é só lixo. O silêncio que se seguiu não foi apenas a ausência de som. Foi um vácuo. Foi o vazio frio e inerte do espaço. Cada molécula na sala, cada vibração, cada pingo de calor foi sugado para o buraco negro daquela horrível palavra que acabava com carreiras. Os banqueiros do BTG pareciam ter presenciado um assassinato. O rosto de Juliano Torres estava tão branco quanto a toalha de mesa. Ele parecia, pela primeira vez em sua vida, completa e absolutamente aterrorizado. Laura Monteiro, no entanto, ainda estava sorrindo. Ela parecia triunfante. Ela finalmente havia dito em voz alta o que pensava em silêncio. Ela havia matado o dragão. Isabela Castro não se moveu, não corou, não chorou, não olhou para Laura. Simplesmente, com muita delicadeza, colocou seu guardanapo de linho sobre a mesa. Ela virou a cabeça. Seu olhar encontrou. Não seu marido, mas seu chefe de segurança, Santos, que já estava se movendo. Então ela voltou seus olhos para Juliano. Sua voz não foi um grito, foi um sussurro. E foi o som mais assustador que ele já tinha ouvido. "Juliano, uma palavra, fora." Não foi um pedido, foi uma ordem. Capítulo 3. O inverno do patriarca. Caído, Juliano Torres saiu cambaleando da sala do banqueiro, como um homem a caminho de sua própria execução. Suas pernas estavam dormentes, o sangue rugia em seus ouvidos tão alto que ele mal conseguia ouvir a risada fraca e triunfante de Laura, que claramente acreditava ter vencido. A tola, ele pensou, a estúpida, suicida tola. Isabela não estava no restaurante principal. Ela caminhava pelo corredor de mármore, seus saltos ressoando com a precisão rítmica e aterrorizante de um toque de finados. Ela não parou até chegar a uma pequena antessala privada. Uma sala usada para fumar charutos um século atrás, agora preservada como uma peça de museu. Santos estava guardando a porta. Seu rosto, uma máscara impassível. Ele a fechou atrás de Juliano, deixando-os a sós. A sala estava escura, revestida em mogno rico. Isabela não acendeu a luz principal. Ela ficou ao lado da janela. Havia um pequeno pátio interno escuro. Ela era uma silhueta contra o brilho fraco da cidade. "Isabela, querida, eu não tinha ideia!" Juliano balbuciou. Suas mãos tremiam. Ele as passou por seu cabelo perfeito e caro. Ela é louca, bêbada. Eu a demitirei esta noite. Acabou? Eu vou ligar para a segurança e pedir para tirarem ela." Isabela se virou. E na penumbra, Juliano pôde ver seu rosto. Não estava zangado, não estava triste. Estava vazio. Era o rosto que ela usava quando liquidava um ativo falido. "Você não fará nada", disse sua voz monótona, vazia. Sua autoridade para contratar ou demitir qualquer pessoa dentro da Castro Global
ou qualquer uma de suas subsidiárias foi revogada há 25 minutos. O sangue de Juliano gelou. Ele tentou rir. Saiu como uma tosse sufocada. O quê? Bela, isso não é... Você não pode estar falando sério. Por um comentário, um insulto de uma funcionária bêbada. Isso não é proporcional. O insulto, disse Isabela, dando um passo em direção a ele, foi meramente a confirmação. Eu não estou chateada, Juliano. Estou decepcionada. Eu pensei que você fosse mais inteligente. Pensei que, apesar de suas indiscrições, você pelo menos não era um tolo. Indiscrições, o quê? Não, ela retrucou. E pela primeira vez, um vislumbre de aço apareceu em sua voz. Não insulte minha inteligência negando. Laura Monteiro, sua amante, há 8 meses, desde o retiro em Trancoso, Bahia. A boca de Juliano secou. Como? Como você, o negociador brilhante à força da natureza? Você pagou o apartamento dela no Leblon usando uma empresa fantasma, a Viridian Assets, LLC, que foi financiada com um sobrepagamento de 80 milhões de reais no acordo real da Viridian. Você desviou 80 milhões de reais do dinheiro da minha família, Juliano, dinheiro de nossos acionistas, não para construir uma nova vida, não para escapar, mas para montar um ninho de amor para uma garota de 28 anos que tolamente pensou ser sua igual. Ela sabia de tudo. O acordo Viridian, o sobrepagamento. Não foi um erro, foi o erro. Você estava me auditando? Ele sussurrou horrorizado. Eu sou a CEO de uma corporação multimilionária, Juliano. Você é o chefe da minha divisão mais volátil e tem agido erraticamente por meses. Eu não o auditei. Eu fiz meu trabalho. Realizei uma simples auditoria. Ela segurou o telefone. Minha equipe forense detectou a empresa fantasma há 3 meses. Eu sabia sobre a senhorita Monteiro, o apartamento dela, as transferências bancárias, os honorários de consultoria que você pagou a ela. Eu sabia de tudo. Então por quê? Por que esta noite? Juliano implorou, sua mente acelerada. Eu poderia consertar isso. Eu poderia negociar. Por que não? Por que não me confrontar em particular? Por quê? Disse Isabela, sua voz voltando àquela calma, assustadora e monótona. Eu estava disposta a deixar isso se desenrolar, a deixar você se esgotar. Eu ia ligar para você no escritório na segunda-feira. Íamos reestruturar a divisão Torres Capital, absorver suas perdas, e eu ia enviá-lo para nosso escritório de Londres para gerenciar nossos ativos europeus. Um exílio educado e tranquilo. Era digno. Ela olhou para ele com uma piedade profunda que lhe dilacerou a alma. Mas então você a trouxe aqui para esta sala, deixou-a sentar na minha cadeira e a deixou me chamar de lixo da rua na frente dos sócios de negócios do meu pai. Ela tirou de sua bolsa um pequeno livro encadernado em preto. Era pequeno, de couro, inofensivo. Juliano o reconheceu. Era uma cópia de seu acordo conjugal e de emprego original. Aquele que ele havia assinado 15 anos atrás, rindo, pensando que era o homem mais sortudo do mundo. Você vê, Juliano, disse Isabela, abrindo-o em uma página marcada. Você e eu temos 2 contratos. Temos um casamento, que é um assunto pessoal, e temos um acordo, que é de negócios. E você, em sua genialidade, insistiu que eles estivessem vinculados. Ela começou a ler. Sua voz era clara e precisa, como a de um advogado lendo um veredito. Seção 7. Cláusula 4T. A cláusula de moralidade e imagem pública. O empregado, Juliano Torres, concorda em conduzir-se, tanto em sua vida profissional quanto pessoal, de uma maneira que seja condizente com o sobrenome Castro e a reputação da Castro Global.
Qualquer ato de depreciação pública, torpeza moral ou qualquer ação que cause vergonha pública ou manche a marca, Castro será considerado um inadimplemento grave deste contrato. Juliano a encarou. Manchar a marca, isso é subjetivo, não é? Ela continuou. Após a confirmação de tal inadimplemento grave, todas as ações não adquiridas, opções e bônus baseados em desempenho serão perdidos imediatamente. Todo o acesso a fundos, propriedades e transporte da empresa será revogado imediatamente. E ela parou, respirando fundo. Todas e quaisquer estipulações dentro do acordo pré-nupcial em relação à pensão conjugal serão declaradas nulas e sem efeito. O mundo de Juliano não apenas desmoronou, ele nunca havia existido. O status de bilionário, as capas da Forbes, o fundo Torres Capital, tudo era dela, tudo construído sobre a base de sua confiança, seu nome e seu capital. E ele acabara de, em uma noite espetacularmente estúpida e arrogante, atear fogo em tudo. Bela, não, ele sussurrou, seu corpo frio. Por favor, pense na imprensa, o escândalo, isso vai prejudicar a marca, o escândalo. Isabela olhou para ele de verdade, e ele viu pela primeira vez, não sua esposa, mas a CEO. O escândalo, Juliano, é que eu permiti que um homem culpado de fraude eletrônica dirigisse um fundo de 40 bilhões de dólares por 8 meses. O acordo da Veridian Sistemas, aquele sobrepagamento de 80 milhões de reais, não é uma indiscrição, é um crime federal. Você e a Cinturita Monteiro têm fraudado ativamente nossos acionistas. As pernas de Juliano falharam. Ele desabou contra a parede. Não foi. Foi uma retenção, uma alocação criativa. Foi roubo, declarou Isabela. E eu tenho os registros de transferências bancárias, os registros do servidor e as mensagens de texto entre você e Laura planejando. Minha auditoria foi muito exaustiva. Você me mandaria para a prisão. Estou considerando, disse Isabela. Mas, por enquanto, estou apenas cancelando o seu contrato. Ela bateu no livro preto. Aquele que você infringiu. Ela caminhou até a porta e a abriu. Santos estava parado ali. Juliano, ela disse, sem olhar para trás, você está demitido. Isabela, espere! Ele gritou avançando. Santos, disse Isabela sem olhar para trás. O grande homem de segurança se colocou entre Juliano, bloqueando seu caminho. Senhor Torres, seu carro não o está mais esperando. Seu acesso ao prédio foi revogado e suas contas corporativas estão congeladas. Devo escoltá-lo para fora das instalações. Você não pode fazer isso! Rugiu Juliano, seu terror finalmente se transformando em raiva. Esta é a minha empresa. Meu nome está nela. Não, Juliano. A voz de Isabela veio do corredor enquanto ela se afastava, com calma. Voltando à sala do banqueiro, seu nome estava no papel timbrado, mas o senhor acaba de ser apagado. Juliano observou Isabela se afastar, suas costas retas, seu passo sem pressa. O som de seus saltos desapareceu no mármore e ele ficou sozinho na sala revestida de mogno com Santos. O homem de segurança era um muro de músculo impassível. Você não pode estar falando sério, disse Juliano, tentando recuperar um pingo de sua antiga presença imponente. Santos, eu contratei você ou aprovei seu orçamento. A senhora Castro assina meus cheques, senhor, disse Santos, sua voz um murmúrio baixo. Por favor, venha comigo. Não! Gritou Juliano, empurrando-o. Eu preciso falar com ela! Eu preciso consertar isso! Ele irrompeu de volta para o corredor. Pôde ver a entrada da sala do banqueiro. Pôde ouvir vozes. Ele se dirigiu a ela. Pronto para... Para quê? Implorar? Gritar? Ele não sabia. Tudo o que ele sabia era que sua vida inteira estava evaporando. Quando ele chegou à porta, Antônio, o maître d',
se colocou em seu caminho. Antônio era um homem pequeno e delicado, mas manteve-se firme, com a autoridade de um general. Senhor Torres, temo que não possa permitir que o senhor volte a entrar na sala privada. Saia da frente, Antônio. Este é o meu jantar. Não, senhor, disse Antônio, sua voz firme, mas educada. É o jantar da senhora Castro. Ela solicitou privacidade e ela pagou a conta. A mão de Santos pousou no ombro de Juliano. Foi um toque suave, mas tinha o peso inabalável do granito. Senhor, a entrada dos fundos, por favor. Não vamos dificultar. Dificultar? Juliano se virou, seus olhos arregalados. Minha esposa acabou de... Ela acabou de... Ele nem conseguia dizer isso. Ele foi meio arrastado, meio escoltado, por um labirinto de cozinhas de aço inoxidável, passando por chefes e ajudantes de garçom que ignoravam deliberadamente o espetáculo de um homem em um terno Brioni de 20.000, sendo levado à força pela saída de serviço. Santos o empurrou através de um conjunto de portas duplas, e Juliano tropeçou em um beco sujo, o ar denso com o cheiro de graxa de cozinha e lixo. Era um contraste brutal e chocante, com o ar perfumado do santuário. Meu carro! Ofegou Juliano ajeitando o terno. O Bentley está bem ali na frente. Não, senhor. O Bentley é propriedade da empresa. Foi retirado pelo gerente de frota há 30 minutos, disse Santos, olhando para o relógio. Seu chofé, Miguel, também é propriedade da empresa. Está levando a senhora Castro para casa. Uma chuva fria e forte começou a cair. Juliano olhou para Santos com descrença. Você vai me deixar aqui em um beco? Minhas instruções são vê-lo fora das instalações, senhor. O senhor agora está fora das instalações. Santos olhou para ele, não com malícia, mas também não com simpatia. Eu recomendaria que o senhor ligasse para um amigo. Santos voltou para dentro e a porta de metal se fechou com um clique, o som ecoando no beco estreito. Juliano Torres, o menino de ouro bilionário, o titã do Leblon, estava parado sozinho na chuva, em um beco cheio de lixo. Ele apalpou seu telefone e ligaria para um Uber. Não, ligaria para um carro preto. Ele iria para o apartamento, aquele que ele compartilhava com Isabela, o apartamento dele, a enorme penthouse no Parque Ibirapuera. Ele ainda tinha suas chaves. Ela não poderia trancá-lo para fora de sua própria casa, certo? Ele pegou seu telefone. A tela estava escura, morta. Não, isso não estava certo. Ele o havia carregado antes do jantar. Ele segurou o botão de ligar. Nada. Então ele percebeu. Não era o telefone dele, era um telefone da empresa, assim como o carro, o chofer, a vida. Ele olhou para a fina faixa de céu escuro. Não, ele sussurrou. Ele tinha seu cartão de crédito pessoal, aquele que ele tinha desde a faculdade. Ele iria para a rua principal e pediria um táxi. Ele caminhou até o final do beco, seus sapatos de couro italiano feitos à mão, espirrando em uma poça suja. Ele saiu para a rua, encharcado e trêmulo. Ele levantou a mão para um táxi. Alguns passaram em alta velocidade, com as luzes de fora de serviço acesas. Finalmente, um parou. Ele entrou pingando. A Torre Castro, Faria Lima com Jardins. Ele latiu. O taxista, um homem com um sotaque forte, olhou para ele pelo espelho retrovisor. Essa é uma boa construção. Tem dinheiro? Minha máquina está quebrada. O sangue de Juliano gelou. Dinheiro? Ele apalpou seus bolsos. Ele tinha seu prendedor de dinheiro, um fino clipe de platina. Vazio. Ele havia usado seus últimos R$100 para... Para quê?
Ele não conseguia se lembrar. Ele vivia em um mundo sem dinheiro, um mundo onde ele assinava as coisas, um mundo onde seu nome era a moeda. Eu tenho um cartão, disse Juliano, puxando seu American Express Gold pessoal. Eu disse, a máquina está quebrada, disse o taxista já parando na calçada. Fora. Mas... Juliano Torres foi expulso de um táxi a 2 quadras do santuário. Ele ficou na rua, a chuva batendo em seu cabelo. Ele era um homem sem telefone, sem dinheiro, sem casa. Capítulo 4. O veredito da Dama de Ferro. Enquanto isso, de volta à sala do banqueiro, Isabela havia retornado. Os banqueiros do BTG e o ex-CEO estavam de pé, com os casacos vestidos, prontos para fugir. Cavalheiros, disse Isabela, sua voz calorosa, como se nada tivesse acontecido. Por favor, não vão. A noite é jovem. Antônio nos traga uma garrafa de Chateau Lafite Rothschild de 1959. Uma celebração. Laura Monteiro ainda estava à mesa. Seu rosto estava pálido. O sorriso triunfante havia desaparecido há muito tempo, substituído por um horror nascente e nojento. Ela havia ouvido o clique da porta quando Santos levou Juliano. Ela havia ouvido o quão definitivo aquilo era. Senhora Castro, eu acho que eu deveria... Laura gaguejou, tentando se levantar. Sente-se, senhorita Monteiro, disse Isabela, tomando seu próprio assento. Ela gesticulou para a cadeira vazia ao lado dela. Temos muito o que discutir, ma chérie. Laura se sentou. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia pegar seu guardanapo. A senhora, disse Isabela, sua voz baixando para um murmúrio conversacional enquanto os garçons serviam o requintado e intenso vinho tinto. É uma ladra. E pior do que isso, é descuidada. Eu não sei do que a senhora está... A empresa fantasma Viridian Assets LLC. Sério? Usou o nome da empresa que estava fraudando no título de seu esquema criminoso? Isso não foi apenas arrogância, senhorita Monteiro. Isso foi preguiça. Isabela tomou um gole do vinho. Maravilhoso. Ela olhou para Laura. A senhora e Juliano roubaram 80 milhões de reais da minha empresa. Ele, imagino, o fez por alguma necessidade patética de se sentir como seu próprio homem, de construir algo que eu não pudesse tocar. Mas a senhora o fez por um apartamento. E o que mais? O telefone de Isabela vibrou. Ela olhou para ele. Uma mensagem de texto de sua equipe jurídica. Ah, disse um pequeno sorriso frio tocando seus lábios. Aqui estamos. As transferências bancárias. Um pingente de diamante rosa de 2 quilates da Graf. Uma entrada em um Maserati. E, oh meu Deus, 50 mil euros transferidos para um doutor Simon Roth em uma clínica privada na Suíça. O rosto de Laura passou de pálido para um branco fantasmagórico e mosqueado. A senhora não é apenas uma ladra, disse Isabela, sua voz cheia de um repentino e profundo nojo. A senhora é um clichê. A senhora é o lixo da rua que se apressou em nomear. Poderia ter aspirado a algo melhor. A senhora não pode, sussurrou Laura com lágrimas nos olhos. Juliano me ama. Ele disse que a senhora era o futuro dele, Isabela concluiu. Ele me disse o mesmo há 15 anos. A diferença é, eu tinha uma empresa de 40 bilhões de euros para oferecer. A senhora só tinha um brilhante ponto de alavancagem. O que a senhora vai fazer? A voz de Laura era o lamento de uma criança. Juliano, ele é um assunto de família. Eu cuidarei dele. Ele é culpado de trair minha confiança. É culpado de ser um tolo. Isabela se inclinou. A senhora, no entanto, é culpada de fraude eletrônica. É culpada de conspiração.
É culpada de roubo. E eu sou uma CEO e tenho o dever fiduciário para com meus acionistas de processar ladrões. Ela fez um sinal para Santos, que agora estava na porta. A senhora está demitida, é claro, disse Isabela. Seu apartamento, o carro, tudo será apreendido como ativos, mas eu sou uma mulher razoável. Ela deslizou um cartão sobre a mesa. Era o cartão do promotor de justiça de São Paulo para crimes econômicos. Oh, ela disse, empurrando um segundo cartão. Este é o cartão de um senhor Almeida. Ele é um recrutador. Ele tem um emprego para alguém com suas habilidades únicas em nosso escritório em Dubai. É uma transferência só de ida, sem extradição. Laura olhou para os 2 cartões, prisão ou exílio. A senhora tem até às 9 da manhã de amanhã para decidir, disse Isabela, levantando-se. Agora, saia da minha vista e, por favor, use a saída de serviço. Acho que meu ex-marido a deixou aberta para a senhora. Laura Monteiro agarrou o segundo cartão e fugiu, sem nem se importar em pegar sua bolsa. Isabela ficou sozinha na sala do banqueiro. Cercada pelos restos da festa, ela pegou sua taça de Lafite, 59, caminhou até a janela e olhou para a cidade. Sua cidade. A chuva estava lavando as ruas. Capítulo 5. A manhã da execução corporativa. As 24 horas seguintes foram uma aula magna de guerra corporativa. Isabela Castro não apenas demitiu Juliano, ela o apagou. O primeiro movimento oficial ocorreu às 7 da manhã. Uma reunião de emergência do Conselho de Administração foi convocada na Torre Global Castro. Isabela, parecendo fresca e poderosa em um tailleur branco impecável, expôs tudo. Ela não mencionou o jantar, o insulto ou a amante. Ela era toda negócios. Senhores, ela se dirigiu ao conselho. Minha auditoria interna, que está em andamento há 3 meses, confirmou nossos piores temores. A divisão Torres Capital foi vítima de fraude eletrônica e desvio financeiro significativo de alto nível. Ela apresentou os dados. O sobrepagamento de $80 milhões da Veridian, a empresa fantasma Viridian Assets, LLC, as transferências bancárias, as faturas falsificadas, foi um caso limpo, inegável e absolutamente condenatório. Juliano Torres, agindo em conluio com uma analista júnior, Laura Monteiro, fraudou ativamente esta empresa. Ela declarou, sua voz ecoando com uma raiva controlada e justa. Eu, a partir de ontem à noite, rescindi seu contrato por justa causa, sob a seção 7A, e congelei todos os seus ativos e participações relacionadas à Castro Global. A senhorita Monteiro foi tratada. O Dr. Barreto, o homem que, apenas ontem, havia sido o maior torcedor de Juliano, estava pálido. Meu Deus, Isabela, eu não tinha ideia. Ele sempre... Ele os deslumbrou, disse Isabela, sua voz suavizando ligeiramente. Ele nos deslumbrou a todos. Esse era o dom dele. Mas os números, Dr. Barreto, não mentem. A votação do conselho foi unânime. Eles aprovaram retroativamente a rescisão, autorizaram uma auditoria pública e independente e votaram para dissolver imediatamente a divisão Torres Capital. Seus ativos viáveis seriam absorvidos pelo fundo principal da Castro. O nome dele estava sendo literalmente apagado do prédio. O segundo movimento foi a imprensa. Às 9h01, um comunicado de imprensa único e devastador atingiu o Valor Econômico e o Financial Times. Castro Global expulsa Torres, descobre irregularidades financeiras significativas. Foi brutal. Não insinuou, não aludiu, culpou diretamente. Fontes próximas ao conselho, a própria CEO Isabela Castro, confirmam que ela descobriu pessoalmente a fraude
e agiu decisivamente para proteger os interesses dos acionistas. O conselho deu à Sra. Castro seu apoio total e inequívoco. Em um único movimento, ela havia definido a narrativa. Este não era um divórcio bagunçado, era uma CEO limpando a casa. Ela não era a vítima, era a heroína. Juliano, enquanto isso, acordou às 9h05 com seu rosto em todas as redes de notícias financeiras. Juliano Torres, o titã de papel. Status de bilionário. Fraude. Demitido por justa causa. Seu advogado confirmou a perda absoluta de tudo. O acordo pré-nupcial foi anulado. Ele tentou entrar na Torre Castro, caminhando pelo hall que ele ajudou a projetar. Passou o seu cartão. Acesso negado. Um guarda que ele não reconheceu o deteve e leu um bilhete. O Sr. Torres não é mais um empregado. Solicita-se que o senhor se retire das instalações. Seu pânico se transformou em humilhação pública enquanto ele fugia. O som de seus passos patéticos ecoando no vasto salão de mármore, que não era mais dele. Ele estava verdadeira e completamente fora. Capítulo 6. Ícaro e o preço do lixo. As consequências foram rápidas e impiedosas. O Wall Street Journal o apelidou de Ícaro. O Ícaro do nosso tempo, Juliano Torres, deixou de existir. Ele tentou ligar para seus amigos. Eles se recusaram a atender. Ele estava sem dinheiro, sem telefone e sem casa. Ele usou seus últimos reais para uma passagem de ônibus de volta ao lugar do qual ele passou a vida inteira tentando escapar. A humilde cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Laura Monteiro pegou o segundo cartão. Ela deixou São Paulo em um voo matinal, aceitando o exílio e a nova identidade paga por Isabela. Ela se tornou um fantasma. Sua carreira, seu nome, seu futuro, tudo apagado. O insulto de lixo da rua tornou-se o epitáfio de sua carreira. Isabela, enquanto isso, experimentou um renascimento. A narrativa da esposa tranquila e de apoio se quebrou. Em seu lugar estava a Castro de Ferro. Ela vendeu os ativos de Juliano, incluindo a penthouse de mau gosto, e mudou-se para a magnífica e digna Casa de Pedra Calcária, no bairro dos Jardins. Capítulo 7. A Fresta de Misericórdia. 3 meses após o jantar. Isabela estava em seu novo escritório quando sua assistente anunciou: Senhora Castro, há um senhor Roberto Torres aqui para vê-la. Um Roberto Torres, de Ouro Preto. Ele diz que é o pai de Juliano. Entrou um homem de cerca de 60 anos, com um rosto gentil e cansado, e os olhos preocupados de um diretor de escola aposentado. Ele era a antítese de Juliano. Senhora Castro, obrigado por me receber. Eu não estou aqui por dinheiro. Eu estou aqui para me desculpar pelo que meu filho fez à senhora, ao nome de sua família. Eu o criei melhor. Aquele ladrão não é o garoto que eu criei. O homem, um homem decente, chorou. Isabela sentiu uma pontada, não de pena por Juliano, mas de profundo respeito por este pai. Senhor Torres, ela disse, sua voz suave, o senhor não tem nada pelo que se desculpar. Seu filho tomou suas decisões. Ele quer se desculpar, sussurrou Roberto. Não, disse Isabela, não pelo meu bem, mas pelo dele. Ele não pode ser perdoado por mim. Ele tem que aprender a viver com o que fez. Ele precisa encontrar seu próprio perdão. O meu é irrelevante. Ela entregou um cartão a Roberto. Este é o meu médico pessoal. Um Dr. Marcelo Ribeiro é o melhor. Seu filho não é um criminoso, Sr. Torres. Ele é, como o senhor disse, um rapaz doente, perdido. Ele precisa de ajuda. Isabela se levantou. E, Sr. Torres, a auditoria foi concluída. Os
Os 80 milhões foram recuperados de fontes anônimas. Ela havia, em silêncio, reposto o dinheiro de sua própria conta pessoal para evitar a sentença de prisão de Juliano. As acusações de fraude foram reavaliadas. Parece que foi um grave erro de gestão de fundos, mas não criminal. O caso está encerrado. As pernas de Roberto Torres vacilaram. A senhora! Por quê? Por quê? Por quê? Disse Isabela, voltando para a janela. O senhor é um bom homem. E o senhor já sofreu o suficiente. Meu contrato era com ele, não com o senhor. Roberto sussurrou. Deus abençoe. Isabela o dispensou. No final, ela havia demonstrado misericórdia. Não por Juliano, mas por um bom pai. E por si mesma. Ela estava livre. O final significativo. 6 meses depois, Juliano Torres era uma nota de rodapé, esquecida, trabalhando como assistente de bibliotecário em Ouro Preto. Isabela Castro, no entanto, havia se tornado uma lenda. Ela dissolveu a tóxica divisão Torres Capital e lançou o Fundo Legado Castro. Este novo fundo de 50 bilhões, focado em investimentos fundamentais e sustentáveis, foi um sucesso massivo. Isabela redefiniu o verdadeiro poder, não como um sacrifício frio, mas como a coragem de proteger sua fundação e humanidade. O que Juliano e Laura viram como uma relíquia empoeirada era, na verdade, uma fortaleza, e eles eram os que eram dispensáveis. Interação com a audiência e chamada à ação. Esta é a classe de drama que acontece todos os dias nas salas de reuniões ocultas dos poderosos. Curta se você acha que Juliano e Laura mereceram seu destino. E se Isabela tomou a decisão certa no final. Compartilhe este vídeo com alguém que ama uma história onde o verdadeiro chefe finalmente se levanta e assume o controle. E o mais importante, inscreva-se neste canal. Descobrimos os dramas da vida real mais incríveis toda semana. Comente abaixo. Quem foi o verdadeiro vilão, Juliano ou Laura? A misericórdia de Isabela para com o pai foi uma fraqueza ou um sinal de sua verdadeira força? Vamos conversar.